Paz do Senhor, irmãos. Como prometido, mais um vídeo para a gente não perder aquele ritmo. Nas quartas-feiras nós temos falado sobre a palavra de Deus de uma maneira bem minuciosa, quase como se fosse praticamente um estudo da palavra. Mas como por ser um vídeo, eu gostaria de ser breve, porém gostaria que Deus me concedesse profundidade daquilo que a gente vai falar. O tema dessa pregação é Deus não é subjetivo. Parece complicado, mas é simples. Nós vamos analisar ponto a ponto dessa palavra. A palavra que Deus nos deu está em João, capítulo 4, a partir do versículo 20. Se você puder ir abrindo aí para a gente poder analisar isso. Enquanto você abre, nós vamos fazer uma oração. Se você puder também participar dessa oração, eu pausa esse vídeo um pouco, abra a Bíblia, deixa aberta e vamos orar um pouco. Amém? Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e desejamos, Deus, que a tua graça venha nos acompanhar nesse momento. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento que nós temos que ficar, Deus, em quarentena, ficar dentro dos nossos lares, mas acredito, Senhor Deus, que é uma ótima oportunidade para nós crescermos em nossa vida devocional, crescermos em nossa intimidade com o Senhor. Deus, no teu Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele se refere àquele que está no lugar de intimidade, ele se refere ao que está, Deus, naquele lugar em que o Senhor habita. Ele está falando da oração, ele está falando do aposento da intimidade. E que nessa hora, através desse vídeo, nós possamos nortear a nossa vida devocional, para que possamos adorar, buscar o Senhor e alcançar a intimidade, alcançar, Deus, subir mais um degrau, Senhor Deus, numa vida plena contigo, e que nós venhamos nos fortalecer, Deus, em Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Acredito que você já abriu a sua Bíblia, aqui o esboçozinho, caderninho da bênção, como sempre. Não mudou nada, só mudou o fato de nós estarmos fazendo o vídeo. Porém, eu espero que você já esteja com a sua Bíblia aberta. João capítulo 4, versículo 20 ao 22, diz assim: nossos pais adoraram nesse monte. Vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Amém, amados? Nós estamos lendo o livro dentro do capítulo 4 de João, um capítulo muito conhecido. Você conhece o episódio da mulher samaritana, você conhece o episódio quando Jesus se encontrou, pediu água para ela e houve aquela conversa. Jesus revelou situações que estavam ocorrendo na casa dela, ofereceu água viva. A gente conhece todo o contexto no versículo 23, aquele que a gente usa muito em tema de louvorzão, mas a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito e verdade. Nós mencionamos isso, nós desejamos isso, nós mencionamos esse termo várias vezes, porém, nós queremos trabalhar um pouco a nossa vida devocional a partir dessa conversa. Nós entendemos que o Evangelho de João revela a vida íntima de Jesus. Enquanto os outros 3 evangelhos revelam a vida pública de Jesus, o Evangelho de João ele trata da vida íntima de Jesus. Ele vai falar traços da vida de Jesus, da vida emocional de Jesus. E nada melhor do que falar da vida devocional, tirar lições para a nossa vida devocional do que o livro de João, porque em nenhum outro livro você vai ver Jesus orar tanto ao Pai. Você vai ver detalhes íntimos da oração de Jesus, uma forma assim tão maravilhosa, uma forma tão íntima. Você vê verdadeiramente um pai falando com o filho, ou na verdade um filho falando com o pai, se misturando ali com aquela situação. E a palavra do Senhor diz que hoje também nós somos filhos a partir do sacrifício dele, a partir daquilo que ele fez. Por que não nós nos relacionarmos com Deus no mesmo nível que Jesus? Porque não, ele nos deu essa liberdade, ele nos fez filhos.
né? Ele deu-lhes o poder de sermos feitos filhos de Deus. E nós, muitas vezes, nós não conseguimos chegar a esse nível, porque às vezes a gente não sabe se relacionar com Deus. E falando de vida devocional, falando da nossa vida devocional, a nossa vida devocional é o nosso tempo, é o nosso momento em que nós estreitarmos a nossa relação com o Pai. Né? E se nós não fizermos isso, num vídeo que eu postei anteriormente, falei da necessidade de nós termos essa vida. Usei Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, né, que fala sobre quem nos separará do amor de Deus. Né? E Paulo ele fala muitas coisas, né, que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os anjos, nem a profundidade, nem a largura, e eu acrescentei nem a distância, nem a proximidade, entendeu? Ninguém, nada poderá nos separar do amor de Deus. Né? E questionei a respeito se não pudermos ir mais à igreja. Nós não teremos um relacionamento com Deus? O nosso relacionamento se restringe ao momento que na quarta, no domingo, em que nós vamos ao culto. É isso se relacionar com Deus? É isso ter intimidade com Deus? Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas têm uma vida muito vazia em questão de intimidade. Precisamos, qualquer reforma que a igreja passou, qualquer avivamento que a igreja passou, ela começou num devocional. Ela começou num momento de intimidade, ela começou com alguém ajoelhado, orando, pedindo, buscando, sendo cheio de Deus, tendo o coração abrasado por Deus. Então, dentro desse termo, né, para entendermos o que Jesus quis dizer, a gente precisa analisar o que aconteceu. Né, aqui ele fala sobre adoração, e nesses 3 versículos ele está mergulhado dentro de um grande contexto histórico. Né, e esse contexto histórico nós vamos trabalhar nesse momento. Né, vamos identificar novamente aqui o versículo. No versículo 20, diz assim: os nossos pais adoravam nesse monte. Quando ele fala adorar nesse monte, ele está apontando para o Monte Gerizim em Samaria. Né? Se nós analisarmos a história, você vai ver o seguinte, que durante o cativeiro assírio, né, durante o cativeiro assírio, você vai ver que durante a história Israel se dividiu em 2 províncias. Né? De um lado Judá e Efraim, do outro lado as outras 10. Né? Do lado de Judá, a capital ficou em Jerusalém, e do lado das outras 10 tribos de Samaria, as tribos do norte e as tribos do sul. Jerusalém permaneceu fiel. Samaria se degenerou, se desviou, trocou Deus, se entregou à idolatria, a gente sabe disso. A palavra do Senhor vai dizer que Deus ele proclama o juízo e permite que Israel seja exilado, seja dominado, né? Que outros povos venham exercer domínio sobre eles. Você conhece a história. Porém, em determinado momento da história, a Bíblia vai contar a história de 3 governos assim que acontece, que é o governo assírio, o babilônico e o persa. Né? Essa história ela começa no período assírico. Por quê? Como houve a divisão, o primeiro reino a ser dominado foi o reino de Samaria, foi o reino do norte, né? Foi o primeiro reino a ser dominado. Por quê? Porque era o reino que primeiro se desviou. Né? A palavra do Senhor diz que Jerusalém, em alguns momentos, na maioria dos momentos, se manteve fiel a Deus, e eles se desviaram, foi o primeiro. E o que os assírios pegaram? Pegaram aquele povo todinho que estava em Samaria, né, aquele povo que era natural judeu, que tinha linhagem nacional hebraica, tirou aquele povo, levou para outro lugar e trouxe outro povo e colocou naquele lugar. Por isso que Samaria era um povo mestiço. Né? Eles eram conhecidos como mestiços e não se davam bem com os judeus. Os judeus realmente esnobavam os samaritanos, porque os samaritanos se transformaram em um povo mestiço, perderam a linhagem sanguínea, né, por conta dessa mistura. Então eles eram tidos como mestiços. Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, o tempo vai passando, o Império Assírio ele cai, o Império Babilônico toma conta, domina Jerusalém. Né? Depois que domina Jerusalém,
leva o povo, você conhece a história, Nabucodonosor leva o povo para dentro e exilado, a gente vê no contexto de Ezequiel, né? E depois que o Império Babilônico cai, entra o Império Persa e Medo-Persa. Você vai ouvir falar de Ciro, e o decreto de Ciro é que todo mundo voltasse aos seus lares, né? Então Jerusalém ele voltou. Você vai desse contexto histórico, você vai conhecer Neemias. Neemias ele se condói, ele se lamenta pelo acontecido em Jerusalém. Quando ele recebe a notícia que as portas estavam queimadas, que os muros estavam derribados, ele se propõe a restaurar isso. Então Neemias restaura Jerusalém politicamente. E depois vem o Esdras, né, que você vai ler em Esdras, ele restaura o povo espiritualmente, leva o povo de volta às escrituras, aí ele faz com que o povo se arrependa, ele faz com que o povo descase das mulheres estrangeiras, porque é proibido pela lei mulher casar com uma mulher estrangeira, né? Você vai ver esse contexto todo. Se você ler Neemias e Esdras, você vai ver esse levante durante o período persa. E o que acontece durante o período persa? Isso tudo só para a gente entender essa conversa. Preste atenção. Quando o Império Sírio, o Império Persa, tomou conta, eles não permitiram que a linhagem real de Davi tomasse de volta o governo. O primeiro e único foi Zorobabel, porque Zorobabel era amigo de Dário. Então ele conseguiu como cargo de governador, porém o cargo político era dado ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote ensinava a lei para o povo, e a lei, você sabe que dentro da lei judaica existia também a lei civil deles. Então foi conveniente para eles para colocar o sumo sacerdote como governador da província. Então, ao mesmo tempo, não restaurou a linhagem real de Davi, mas manteve o governo da quem poderia, né, difundir essa cultura. Então o sumo sacerdote ele não só ditava a questão religiosa, mas também a questão política. Então dentro desse contexto a gente vai ver muitos famosos, como Josué, mas nós vamos falar aqui de um fato que aconteceu durante a gestão de um sacerdote chamado Jonatã. Jonatã, ele foi sumo sacerdote de Jerusalém em torno de 359 a.C., né? E ele teve 2 filhos, um filho chamado Jadua, que você deve conhecer, historicamente falando, e Manassés. Porém, o sumo sacerdócio era passado para o primogênito, e o primogênito de Jonatã era Manassés. O que aconteceu? Manassés, né, simplesmente ignorou a lei e casou com uma mulher estrangeira. E por conta disso, ele foi destituído do sacerdócio, foi destituído, né, de ser o próximo sumo sacerdote. Ou isso houve uma dor de cabeça. Mas ele também casou com nada mais nada menos que a filha de Sambalate. Lembra de Sambalate e Tobias, os perturbadores de Israel, que tentaram ali frustrar Neemias? E o cara vai casar justamente com a mulher, com a filha de Sambalate, né? Então ele foi destituído, houve todo um desconforto com isso. Então Jadua passa a ser sumo sacerdote em seu lugar. Porém Manassés ele se muda para Jerusalém e o sogro dele constrói um templo em Gerizim, no qual o constitui como sumo sacerdote, né? Então no Monte Gerizim eles constroem um templo para eles, né? Para os samaritanos. Então é como se eles tivessem renegado, entendeu? A Jerusalém e construindo. Então foi o início do cisma. Só que quem morava em Samaria? Judeus renegados, que não queriam seguir a lei, e aqueles que foram mestiços por causa da invasão dos assírios. Então Samaria virou aquele povo sincrético, né? Eles desenvolveram uma religião sincrética. O que é algo sincrético? Algo misturado. Não, um sincretismo danado, uma mistura com outras culturas. Então acabou contaminando aquilo que estava nas escrituras, em primeiro lugar, né? E quando a gente chega aqui no versículo 20, aquela mulher declara: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, né? Esse episódio se refere a esse conteúdo histórico. Então
Mas, na verdade, a adoração tinha que ser feita em Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém que Deus elegeu para que a religião fosse proclamada. Em Jerusalém que Deus elegeu para que o templo fosse construído. Era um lugar em que o povo buscava Deus. Era o lugar do grande rei. Era o lugar onde Deus se manifestava. Era o lugar onde o tabernáculo estava. Então era em Jerusalém, sim. Tanto que quando Salomão ele constrói o templo, ele faz um voto com Deus. E Deus fala assim, fala todas as vezes que nós estivemos em uma terra estranha e orarmos virado para esse templo, o Senhor virá o nosso socorro. Então existia a questão do templo, o lugar de culto era Jerusalém. E eles simplesmente ignoraram isso e construíram um templo, fizeram uma religião para si, fizeram uma interpretação particular. Sabe, no versículo 22, no versículo 21, Jesus ele fala o seguinte, olha, vai chegar um momento que a gente não vai adorar nem Jerusalém e nem Samaria. Nossa adoração será em espírito e em verdade. Jesus ele está se referindo ao seguinte, nós um dia adoraremos no nível dele. Nós seremos templo do Espírito Santo. Né? Jesus ele fez a obra da reconciliação. Agora a gente não vai precisar mais de templo. Nós teremos nosso caminho aberto. Não terá véu, não terá tabernáculo. O templo será a gente. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas eu gostaria que você entendesse. No versículo de número 22, ele usa a declaração no qual que eu gostaria que você prestasse muito. Ele fala assim, vós adorais o que não sabeis. E ele vai dizer assim, nem nós adoramos o que nós sabemos. Por que Jesus ele quis dizer? Porque ele faz referência às Escrituras. Se tratando dos judeus, teoricamente falando, os judeus adoravam o Deus das Escrituras. Eles adoravam em obediência às determinações de Deus escritas nas Escrituras. E você precisa entender que não existe uma revelação particular de Deus que não seja nas Escrituras. Por isso que ele fala assim, vós adorais o que não conheceis. Tudo Deus ele determinou. Claro que as Escrituras não expressam a grandeza nem a infinidade de Deus. Né? As Escrituras foi um meio pelo qual Deus se revelou ao homem e de uma maneira que ele entenda. Então a porção de revelação que é dada ao homem está nas Escrituras. O Deus das Escrituras é aquele que precisa ser adorado. Então é necessário, para que você conheça Deus, para que nós entendamos quem é Deus, precisamos entender o Deus das Escrituras. E quando Jesus ele faz referência, ele fala referência à revelação, não, eles adoram o que eles conhecem. Eles adoram Deus das Escrituras, eles adoram como Deus quer, da forma que Deus determinou, da forma que Deus elegeu e ensinou e passou de geração em geração. Nós adoramos aquilo que nós sabemos, vocês não adoram o que vocês não sabem. Sabe, vocês criaram, ele falando, parafraseando, vocês criaram uma interpretação particular de Deus. Vocês criaram uma religião própria. E vocês trouxeram para si uma religião, uma coisa que não tem nada a ver com Deus. Vocês adoram aquilo que vocês não sabem. E a adoração é lá, da forma que Deus quer. Então Jerusalém é como se fosse o lugar de Deus. E o lugar que eles criaram achando que é Deus. Sabe, Deus não cabe em nossa interpretação particular. Não cabe. A gente não existe, não acha você que Deus aceita qualquer adoração. Não ache você que por melhor das suas intenções, nós podemos alcançar Deus. Não. Deus ele elegeu um padrão. Por isso que o nome da palavra Deus não é subjetivo. O que é subjetivo? Subjetivo é, segundo Aurélio, é a opinião pessoal de cada um a respeito de algo, de alguém, algo pessoal. No Michelin diz assim, aquele que exprime e manifesta apenas ideias ou referências da própria pessoa, pertence ao domínio da consciência da própria pessoa. Então é como se você pegasse o Deus Todo-Poderoso e encaixasse ele na sua opinião, encaixasse no quadradinho da sua mente, só que Deus é muito mais amplo que sua mente. O que eu quero trazer para você é que a nossa perspectiva para adorar a Deus muitas vezes é particular demais. E a nossa interpretação particular, Deus não cabe nela. Ele só pode ser adorado no padrão que ele estabeleceu. Ele só pode ser cultuado num padrão que ele estabeleceu. Ele só pode ser respeitado num padrão
que ele estabeleceu. É por causa dessa subjetividade da gente fazer que a gente acaba um Deus para nós. Se você adora o Deus conforme você entende, você acha que tem que ser, não é, você criou um Deus para você e não é o Deus que nós devemos adorar. Porque é um descaso muito grande você se relacionar com alguém e não procurar conhecê-lo. Na verdade, quando você não conhece alguém, não há relacionamento. Nós criamos uma perspectiva. Tudo na nossa vida é voltada para uma perspectiva. O que é uma perspectiva? É a nossa forma de ver as coisas. É a nossa forma de olhar as coisas. Nós temos uma perspectiva de alguém. E existe uma perspectiva real. Nem tudo que você vê e você acha que é a realidade das coisas. Por exemplo, hoje eu sou dirigente da igreja na qual você pertence, sabe? Mas no começo você tinha uma perspectiva de mim porque você não me conhecia e talvez dentro da sua mente você criou uma imagem de mim e de repente você começou a me conhecer e viu que eu era completamente diferente daquilo que você pensava, porque você criou uma perspectiva e quando você me conheceu, você teve a perspectiva real, você trouxe a realidade, sabe? E a nossa perspectiva, ela norteia o nosso relacionamento com todo mundo, com qualquer coisa. E é verdade, porque pela nossa perspectiva, a perspectiva real faz com que você se relacione com as pessoas da maneira certa, do jeito certo. Porque quando você quer se relacionar com alguém, você não vai se portar, usar palavras, usar meios que a pessoa não gosta. Porque você quer se aproximar, a gente se adapta à pessoa, se adapta ao jeito da pessoa. E com Deus não é diferente. Só que a nossa perspectiva, ela norteia o nosso relacionamento com Ele. A sua perspectiva vai nortear a sua oração, a sua perspectiva vai nortear o seu culto, as suas canções. E entenda uma coisa, se você tiver uma perspectiva errada de Deus, você começa a criar aberrações. É por isso que a gente está vivendo esse monte de heresia que a gente está vendo aí. É uma perspectiva particular, uma interpretação particular das pessoas de quem é Deus e o que é a vontade de Deus. Aí a gente vê canções que nada falam das Escrituras, que não falam de um Deus das Escrituras. A gente vê canções que não chegam nem perto dos atributos de Deus, sabe? Achando que Deus é um empregadinho que vive para nos servir. Não, Deus Todo-Poderoso, Santo, Fiel, sabe? O Deus misericordioso, o Deus também justo. Então a gente vê pessoas colocando Deus como qualquer coisa, como um namoradinho, como um amiguinho, como um companheiro. E a gente não consegue chegar perto de quem é Deus. Nunca acaba também a gente não conhecendo Deus e nem revelando Deus para a humanidade, que é a nossa missão. Então, dentro do nosso... Entenda uma coisa, se a nossa perspectiva em relação a Deus estiver errada, por melhor que sejam nossas intenções, nós corremos o risco de ofendê-lo, de diminuir, sabe? Ou de desconsiderar ou de rebaixá-lo. Quer ver o risco de ter uma perspectiva errada? Nós temos... A nossa família, tinha um cliente em uma determinada cidade, e esse cliente ele tinha um poder aquisitivo alto, mas só que ele trabalhava no mesmo ramo que eu. Para quem não sabe, você que está me assistindo, eu trabalho numa oficina, numa retífica, e a maior parte do dia eu fico coberto de graxa, né? Que são ossos do ofício. E esse homem que tinha esse poder aquisitivo, ele também trabalhava no mesmo ramo que eu, então ele andava a maior parte do dia sujo. E muitos conheciam ele na cidade, sabia que ele era. E uma coisa interessante sobre a história dele é que ele chegava, do jeito que ele saía da retífica, se ele quisesse comprar um carro, ele ia para a concessionária comprar um carro. Ah, eu quero tal carro, do jeito que ele saía. Quem conhecia ele sabia quem ele era. Porém, em determinado momento que ele foi na concessionária, que ele já havia comprado vários carros, né, ele já era cliente dessa concessionária, ele encontrou um vendedor novo. E o vendedor, quando viu ele todo sujo de graxa, né, pré-julgou ele e não deu muita atenção para ele, achando que era somente uma pessoa comum, pelo fato de estar sujo de graxa. Esse que é o problema. A nossa perspectiva errada faz com que a gente perca muitas coisas. E aquele vendedor simplesmente
deixou ele de lado, desprezou ele. Quando o gerente da loja viu quem era, veio correndo para poder atendê-lo. Aquele vendedor ficou surpreso com tamanha atenção que o gerente deu para aquele homem. E acabou o gerente ter que vender o carro para ele, porque ele não queria ser mais atendido pelo vendedor novo, ou porque ele se sentiu desrespeitado. Ou seja, além dele ficar mal com o cliente, ainda perdeu a comissão. Por quê? Foi norteado pela perspectiva errada. Nossa perspectiva errada norteia a forma que nós nos relacionamos com as coisas. E se a nossa perspectiva de Deus estiver errada, a gente corre isso de rebaixá-lo, de desagradá-lo, de ofendê-lo. Por isso que essa palavra é para a nossa vida devocional. A nossa vida devocional ela não pode ser da forma que a gente quer, mas é da forma que Deus quer. Nem as nossas orações, por mais que as nossas orações a gente coloque aquilo que está no nosso coração para Deus, na verdade também ela deve ser feita de acordo da forma que Deus quer. Então a gente entende esse relacionamento. Deus não é subjetivo. Deus não é sujeito à nossa opinião, ao nosso não. Sabe, a gente precisa, por mais que ele se revela de uma forma subjetiva, ou seja, por mais que ele se revela para nós, muitas vezes da forma que a gente entenda, fala conosco da forma que a gente entenda, traz sinais da forma que a gente entenda, isso não quer dizer que ele é como a gente entende. Vou te explicar melhor isso. A forma que você entende alguma coisa, às vezes, é subjetiva. Por exemplo, você já teve contato com uma determinada matéria na escola em que você não entendeu a explicação de um determinado professor, e quando o outro professor explicou de uma maneira diferente, você entendeu? Por quê? Porque aquele outro professor explicou de uma maneira que você entendeu, de maneira que subjetivamente você entendeu. Mas o fato dele ter explicado de uma maneira que você entendeu, não tira a realidade daquilo que você aprendeu. Por exemplo, eu aprendi de várias maneiras a teoria de Pitágoras. Mas as maneiras pelo qual eu aprendi e entendi a teoria de Pitágoras não mudou a teoria continuou sendo a mesma. Isso é Deus. Deus ele se revela. Se você investir na sua vida devocional, Deus vai se revelar para você de uma maneira poderosa, de uma maneira maravilhosa, que você vai... Sabe, eu tive das pessoas que estavam conosco, uma ovelha nossa, teve um contato comigo e teve uma experiência profunda. Ele vai se identificar quando eu falar para ele. Ele disse que ele estava lendo o livro de João e de repente ele entrou num quebrantamento tão profundo, viveu um momento tão que ele ficou tão confuso que ele achou que aquilo fosse algo estranho, mas ao mesmo tempo também ele não queria que aquilo acabasse. Sabe, e pensou se ele estava vivendo um momento estranho. Na verdade, Deus estava se revelando para ele, quebrantando o coração dele ali, tendo um contato com as Escrituras, e ele começou a orar e buscar, e teve uma experiência profunda com Deus. O Deus ele vai se revelar para você de uma maneira particular, de uma maneira que você entenda, mas isso de maneira nenhuma vai fazer com que ele seja diferente daquilo que ele é. A nossa perspectiva precisa ser real. Deus não é subjetivo. Deus nunca vai ser subjetivo. Ele é como ele é. E às vezes para nós entendermos ele, nós precisamos entrar no ambiente dele. Para você me entender, você precisa entrar na minha intimidade, você precisa habitar na minha casa, precisa andar comigo. Aí você vai saber o que eu gosto, das coisas que eu gosto, e assim a gente vai começar a se tornar cada vez mais comum, cada vez mais próximo, cada vez mais entrosado, sincronizado, ao ponto da gente trocar os pensamentos, sabe? E isso é o que deve acontecer. A gente está tão sincronizado com uma pessoa que nossos pensamentos se difundem, que a nossa forma de ser se difunde, a nossa forma de falar se difunde. Eu sempre costumo dizer que relacionamento com Deus, muitas vezes a palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos capítulo 8 que foi nos dado um espírito de adoção. E ser adotado por alguém, em primeiro lugar, é maravilhoso. Por que é maravilhoso? E a realidade da adoção é que você já viu que muitas vezes, às vezes a gente até confunde um filho adotado com sanguíneo, porque o filho começa a se parecer com os pais, ele começa
a ter os mesmos traços de caráter dos pais. E como acontece esse fenômeno? Esse fenômeno acontece com a convivência. Sabe, de tanto conviver, ele começa a se impregnar do caráter dos pais. E começa a se impregnar do jeito dos pais, do jeito de falar, do jeito de pensar. E isso é maravilhoso. Sabe, a Bíblia diz que nós inalamos o bom perfume de Cristo. A pessoa anda tão perto de Cristo ao ponto da gente pegar os traços, porque essa deveria ser a realidade que nós temos. Nós somos a habitação do Espírito dele. É para isso que o Espírito dele está em nós. Ele nos regenera e trabalha em nós para que nós venhamos estar cada vez mais parecido com ele. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, 29. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Sabe? E vai dizer também, os que de antemão conheceu, também os predestinou para estares em conformidade à imagem do seu Filho, Jesus, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, conformidade, está falando assim, para que nós estejamos na forma, que a gente esteja na forma do nosso Senhor Jesus, a fim de que ele seja, para que nós identifiquemos ele como nosso irmão mais velho. Sabe, nós precisamos disso. A nossa vida devocional tem que nos levar a isso. O livro de João fala do Filho de Deus. Sabe, em nossos devocionais nós deveríamos também, sabe, prestar atenção nisso, para que nós venhamos nos parecer com Cristo. Para que sejamos conformados, para que a gente, como Ele, a gente ora ao Pai, para que como Ele nos relacionemos com o Pai, para que com Ele tenhamos intimidade com o Pai. Eu vi uma vez Spurgeon, ali uma colocação dele sobre Getsemane, né? E o fato dele ter tamanha aflição ao ponto dele suar sangue. Alguns pregadores dizem que ele tinha medo. Eu não acredito que Jesus tinha medo. Né? Não trouxe evidência disso. Jesus não tinha medo. Talvez a carga dos pecados. O que naquele momento, quando o pecado da humanidade foi imputado sobre ele, uma coisa se rompeu. Foi a primeira vez que o santo se transformou profano e a Santa Trindade se separou. Sabe o que aconteceu? Ele se separou do Pai. A maior aflição de Jesus, que eu acredito que, segundo Spurgeon, foi o fato dele se separar por um momento da Trindade, de separar do Pai. Que a nossa maior aflição seja essa. Sabe por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? É porque nisso ele se parecia com Cristo. Quando ele pecou, no capítulo 50, no Salmo 51, ele se quebrantou com medo. Com medo de quê? Com medo de se separar de Deus. Ele não queria se separar. Ele falou assim: Senhor, não repulses de mim o seu Espírito. Abre aí em Salmo de número 51. Você vai ver esse lamento de Davi. Você vai ver essa angústia de Davi em se separar do Pai. Vou abrir aqui rapidamente para a gente entender. Salmo de número 51. Vai dizer, olha só, no versículo de número 10. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não lances fora da tua presença, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito, não me lance fora, não me abandone, não me tire da tua intimidade, não me tire da tua presença. Que o Senhor venha tocar no seu coração. Que nós não fazemos de Deus o subjetivo, mas que se nós amamos Deus, nós com certeza faremos aquilo que Ele gosta, da maneira que Ele deseja. Amém? E que Deus te abençoe. Vamos orar.